Vamos que vamos! Podcast número 4, direto ao ponto. Hoje eu tô aqui com o Humberto Ferreira, mais conhecido como Beto. Ele é marido da Sara, pai da Mabel. Com muito orgulho. Paizão, né? Paisaço. Babão. Acho que minha melhor versão é a de pai, sem dúvidas. Criador de fila brasileiro. Meu maior hobby. Chega a ser uma dedicação, uma devoção. E empresário na HS Consultoria. Exatamente. Já liderou times aí da Foxton, da Osklin, Da Richards, da da Animale, da Fórum, Marisol. Uma longa jornada aí, ao longo destes 21 anos de carreira. Até assusta. Quando eu te conheci, eles usaram um termo, não sei se você gosta dele, né? Dinossauro do varejo. Adoro, pô. Adoro. Tô começando a ficar com as têmporas grisalhas aí, mas de longe ainda tá. Me chamar de dinossauro é sinal de experiência adquirida, pô. Adoro. Esse é o bate-papo de hoje, irmão. Uma honra. Obrigado pelo convite aceito. Espero que o bate-papo aí seja extremamente enriquecedor para quem assiste. E eu tô aqui com papel, caneta na mão. Quero aprender muito com você. Tem algum assunto que a gente não fala? Vamos tocando. Eu não me inibo com nenhum tipo de pergunta, não. Vamos fluindo. Vamos fluindo. Leve. Show de bola. Bora começar. Tem alguma coisa que eu deixei de apresentar aqui? Mas Não, tá muito bem apresentado. Só queria dar um oi para todos aí que nos assistem. É uma honra estar participando aqui juntamente com o João. Receber um convite dessa proporção é sinal que a gente está sendo visto e reconhecido, porque o João, por intermédio da Garra, é o foco principal dessa empresa altamente pujante. Eu acho que quem está no mercado e não ouviu falar da empresa ainda, certamente ouvirá. Amém. 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 Antes de qualquer topo da montanha, Beto, existe um vale. Dentro da sua história, que vale é esse? E onde que vem o desejo de começar a subir? Fala Primeiro de da sua tudo, história aí. dentro dessa analogia filosófica, digamos assim, ninguém alcança o topo sem passar pelo vale. E o que acontece muito hoje em dia, independente do nicho, do mercado, é as pessoas quererem uma fórmula mágica para atingir o topo. Então, cara, me dá uma receita de bolo aqui que eu vou seguir e vou subir esse topo. A história de um não necessariamente servirá para o outro. Você tem curvas de aprendizado, onde você vai modelando dentro da sua história o que serve e o que é validado dentro da história do próximo. O vale, propriamente dito, é nada mais, nada menos que você ter a coragem e a energia de enfrentar esse caminho. Dentro do nosso mercado, propriamente dito, é tentativa, erro, acerto. Curva de aprendizado. Obviamente, você pode escolher mentores que vão te direcionar a um determinado caminho. Então, escutativa, dois ouvidos e uma boca não é por acaso. Ouçam, e mais do que ouçam, apliquem. Eu acho que é uma dor muito latente hoje em dia. Hoje todo mundo sabe tudo. E quando você olha para a sua história, qual que foi o vale que te fez começar a querer subir? Onde que você olhou e falou, tô no vale. Olhou o topo da montanha, eu quero subir. Que vale foi esse? Falando da sua história. Eu vou me permitir recorrer ao início da minha carreira, cara. Eu acho que tudo é um foco com propósito. Quando eu iniciei nessa jornada do varejo, eu estudava turismo, gestão hotelaria. Junto com colegas de classe, eu mais 3 colegas, numa reunião de trabalho em grupo, falamos, vamos fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, vamos buscar um modelo de negócio de uma agência de turismo e trazer para BH para que nos tornemos referência. Tô dentro, falei com os outros 3. E começamos a fazer contas. Eu, em relação aos demais, era um pouco menos abastado, digamos assim. Cara, eu acho que eu não vou ter orçamento. Trabalhava como comprador, à época, de uma construtora. E fui me tornar vendedor na minha primeira experiência da Osklin, na época do Dia dos Namorados. Na entrevista eu falei assim, cara, eu vou ficar 6 meses. O meu foco era juntar dinheiro para esse propósito de ir para esse intercâmbio e trazer um modelo de negócio novo. Estava atrelado ao meu curso. Resumidamente, qual que foi a contrapartida que o meu entrevistador, o meu gestor à época fez? Cara, eu tenho uma equipe hoje de 7 vendedores. Você pode ficar 6 meses, contanto que você não me traga problemas, você seja exemplar e você esteja entre os 3 sempre. É um combinado. Combinado não sai caro. E na sua saída, uma decisão sua, você também não me dá transtorno. Assim, apertamos as mãos, assim foi feito. Assim eu concluí. 6 meses viraram 9 anos. Esse é o vale.
porque tinha um foco com um propósito. E eu ultrapassei o meu propósito. Porque dentro do modelo de negócio desenhado, juntamente com os meus colegas de classe, eles foram, tá? Só para que a audiência saiba aí, eles foram, vieram, trouxeram o modelo de agência, foi de sucesso, mas dentro da sociedade deles, na fração que cabia a cada um, né, percentual de sociedade, felizmente para mim, não sei se para eles, eu tinha uma remuneração mais atrativa que a deles. Então eu permaneci na caminhada. O Vale é isso, você precisa ter algo palpável a qual alcançar. Então, antes de iniciar no Vale, você fala assim, o que eu pretendo alcançar? O que eu quero atravessar? O que eu quero atravessar? O que eu quero alcançar? E não pare até alcançar, porque a barreira ela é, primeiro, mental. Boa. A barreira é primeiro mental. Mais cafezinho aí? Ó, o cafezinho oferecimento da Facility. Ó, tá patrocinando aí nosso episódio. Facility sempre representando, empresa de terceirização de serviço de limpeza. Tá tudo limpinho aí, Beto? Sem dúvida, pô, e cheiroso, hein? Cara, quando você foi ali pra Osklen, e aí você começou a atuar como vendedor, depois você, de vendedor, passou para gestor da Osklen, a gente já teve um bate-papo antes, você me falou, foi isso, certo? Certo. E aí você foi desenvolvendo, e você vem e cria o seu negócio, que é a HS Consultoria. Qual que foi a principal dor que você decidiu resolver nos negócios e como que saiu essa ideia ou pensamento? Como é que surgiu esse pensamento, essa ideia? Como que você criou esse negócio e qual que é o problema que você resolve hoje? Ô, João, essa pergunta sua, ela é cirúrgica, cara. Eu reflito nela todos os dias, porque eu aplico ela todos os dias. E eu vou ser sucinto e objetivo. No final, é você contra você mesmo. O mundo comercial, ele, por natureza, é muito competitivo. Então, desde que você inicia, você fica naquela. Eu preciso ser o melhor, eu preciso ser o melhor do meu ambiente, eu preciso ser o melhor do meu time, eu preciso ser melhor que aquele vendedor, eu preciso ser melhor que aquele outro gestor. Eu preciso despontar, eu preciso ser reconhecido, eu preciso alcançar determinada premiação. E, obviamente, se você está numa competição, você está um balizador de igualdade, de equidade com os demais competidores. Isso é básico. Só que você precisa saber vencer a si mesmo todo dia. E pode parecer clichê ou papo de coach, porque eu sou um adepto de coach. Eu tento ser meu coach diariamente. É você ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. É se vencer, vencer a si mesmo. Então tem uma frase muito modal hoje em dia que está na moda, conhece a ti mesmo. E isso acaba assustando, te paralisa ou te impulsiona. E isso foi um divisor de águas para mim, porque até determinado momento da minha carreira, mais da metade desses 21 anos, eu competia com os demais. Eu queria ser melhor do que o todo, o jogo que eu estava jogando. Depois que eu aprendi que é muito mais importante você ganhar o campeonato e não ser o artilheiro do campeonato, mudou minha mente. Essa foi a chave virada para que eu criasse a minha empresa e buscasse soluções para os demais. Que aí o jogo muda. Você não mais retém informação e fala assim, pô, descobri a fórmula mágica do que fazer para ser o campeão juntamente com o meu time. A partir do momento que você se torna um líder, um gestor, você joga em conjunto. E aí você passa a propagar esse conhecimento e não reter o conhecimento. Porque uma competição, você fala assim, pô, eu não vou dar ouro pro bandido, eu aplico dessa forma. E estou sendo vencedor, se eu falar qual que é a tática que eu utilizo, o adversário, o concorrente, vai aplicar e vai passar na minha frente. Parece natural. Só que quando você passa a propagar informação, aí sim você é visto como um verdadeiro líder, um profundo conhecedor. Então, é exatamente isso, é ser melhor do que si mesmo. Então, aí a ideia surgiu daí. Surgiu daí, em propagar a informação e não mais reter. E isso tornou um propósito. E qual que é a dor hoje que você resolve? Quando você entra numa empresa, o que você soluciona? Até para quem está assistindo entender um pouco mais o que é a sua empresa, o que sua empresa faz, qual que é a vantagem de ter o Beto como um contratado, quais são os benefícios de ter o Beto dentro da operação, o que você faz hoje? João, assim como qualquer dor física, eu acho que, dentro do meu entendimento, eu procuro tratar a causa e não a consequência. Hoje eu me apresento no mercado como um gestor de soluções. Eu sou formado em administração e pós-graduado em gestão de projetos.
Então, eu consigo atender boa parte das frentes que um modelo de negócio, operação varejo, vai me demandar. Seja gestão ou fluxo de caixa, margem de contribuição de linha de produto, cobertura de estoque, treinamento de equipes, treinamento de vendas. E então eu vou dissecar, faço uma visita de apresentação, diagnóstico e ouço do possível cliente qual que é a maior dor dele. Hoje uma dor comum a todos, creio eu, é retenção de talentos. Então, um plano de carreira interno, eu acho que acaba sendo uma dor comum a todos e é onde o mercado mais tem demandado em que eu atue, que é a retenção de mão de obra. Né? A gente falou isso no último podcast, acredita? Acredito, porque é uma dor comum a todos. A gente estava falando, foi com um lojista, inclusive, o podcast, um cliente nosso. O episódio não saiu ainda, mas vai sair essa semana. Você vai assistir lá. Se você assistir, você vai ver. A gente entrou um pouco sobre o processo de contratação, que é uma dor também do mercado, né? Contratar pessoas boas. E aí ele falou muito sobre isso, que o foco dele hoje não está mais na contratação somente, mas no projeto de retenção de talento. Olhar para dentro da cultura da empresa para ver por que as pessoas estão saindo. É importante o empresário, é muito sensível, né? Porque geralmente todo funcionário está muito atrelado ao valor que ele dá de retorno para a empresa. E está tudo certo, desde sempre é isso. Vai chegar em um momento que o profissional, em algum momento, ele vai se desatualizar ou ele vai bater no teto ali. Mas cabe à empresa entender o histórico daquele profissional e dar o devido valor e não preço. É muito mais caro você desligar, contratar, treinar e capacitar para que o novato chegue ao nível do que este antigo já entregou em algum momento dentro da história, por mais que ele esteja flat ali, em linha, dentro do próprio histórico dele, do que você reoxigenar e restaurar e resgatar esse profissional antigo. Porque o antigo ele acaba sendo exemplo para os demais. A não ser que seja algo cultural. O problema cultural demite. Ô, Simon, pega o controle pra gente ligar o ar. Deixa um pouco de calor. Cultural, então, desliga. Cara, eu sou muito adepto ao resgate, sabe? Eu acho que todo ser humano merece não somente uma segunda chance, mas algumas boas chances, contanto que o combinado tem um propósito. Eu vou utilizar muito essa palavra aqui no nosso bate-papo. Eu acho que propósito é algo que, um ponto de interseção, independente de quantas partes estiverem envolvidas em uma negociação, em uma mesa ou em um bate-papo. Se tiver propósito, aquela pessoa ainda está empenhada. E de repente falta da parte dela, mas também de repente falte da parte do outro lado. E isso é um dos maiores aprendizados que todo empresário, lojista ou pessoas do mercado, independente do nicho, tem que ter. Que é só se fazer a conta e colocar na ponta do lápis. Atualmente no mercado, redução de turnover é ouro. Porque quanto você não gastou para capacitar um profissional, para o seu concorrente vir e literalmente comprá-lo pronto? Muitas das vezes o problema é interno. Você só vai ficar trocando de nomes. O problema está lá dentro ainda. Isso é importante ter esse despertar corporativo, esse despertar top-down, a diretoria, entender, o dono do negócio entender. É uma falha individual? Quantas vezes foi tentado o resgate desse profissional? Quantas vezes foi comunicado a ele? Ô João, está acontecendo alguma situação? Você está desmotivado? Você está com algum problema pessoal? Cara, é simplíssimo. Não tem que inventar a roda, não tem que vir com 500 indicadores, muitos planos de ação simultâneos. Conversa pessoal, humanizada, proximidade, está faltando. João, você está com alguma situação, cara? Você não é o João que a gente conhecia. Cara, sabe, você tem alguma crítica? Você tem alguma sugestão que a empresa possa fazer? Porque a gente quer o João. A gente não quer que você se torne um novo João. O João que a gente conheceu. Não precisa ser um novo João, não. Como é que a gente faz para reacender aquele... Muitas das vezes é isso. Agora, muitas das vezes a empresa está numa ascensão, está numa expansão, está se especializando, está se modernizando. E nada mais ético de convidar quem construiu a empresa até aquele momento, de transição, de salto, de escalada, a participar desse momento. Olha, agora a gente vai ser necessário aprendermos coisas novas, seja um CRM, uma rede social, uma situação, porque eu acabei de falar aqui no nosso bate-papo, eu tenho 21 anos de mercado. Na minha época, o meu CRM era um fichário, anotar cliente por cliente, e as características era
veio com o filho tomando uma casquinha de sorvete, deixou cair no chão da loja, quem limpou fui eu. Aí eu lembrava, pô, que cliente, que eu tive que limpar o sorvete do filho dele aqui. Lembro, claro que eu lembro. Eu lembrava. Hoje o CRM entrega tudo mastigado na sua mão. E não é feito. E não é feito. De uma forma eficaz. Né? Eu costumo dizer que não adianta pôr Ferrari na mão de quem não tem carteira. Isso é tão engraçado, velho. Sabe por quê? Eu já sou de uma era bem diferente da sua. De uma época bem diferente. Eu comecei no varejo. Eu venho desde os 14 anos que eu vendo. Mas eu comecei no varejo em 2022. E quando eu entrei, quando você entra, você não conhece tudo, todas as ferramentas, quem que são os picas do varejo, com quem que você aprende. Cara, mas o meu era caderno também. Funciona, em 2022. Né? Funciona. Sabe como é que era a minha agenda na loja? Eu fiz uma agenda no caderno, segunda-feira. Aí eu anotava o que eu tinha que fazer terça, anotava quarta, anotava, tirei uma foto e deixei de capa no celular. Então eu bati o olho toda vez, hoje é terça-feira, já fiz isso aqui? Não fiz ainda, então tem que fazer. Ia fazendo uma rotina, e os resultados foram caderno. Ô João, vai parecer que a gente combinou, mas não foi combinado, viu gente? Sabe por que você criou? Um método e um processo individual que ele pode ser replicado para o todo. Só que método ou processo sem propósito, aí eu vou me recorrer a essa palavra, não funciona, cara. O seu método, o seu processo funcionou excelentemente bem para você. Você replica para o seu colega do lado. Se ele não tem um propósito de printar, colocar na capa de tela do celular dele para todo dia que ele acordar e falar assim, poxa, hoje é quarta eu tenho que dar retorno de pós-venda para esse cliente e prospectar este, que foi indicação desse que eu estou dando pós-venda. O cara vai se perder ali porque não tem propósito, mas o método é igual para todo mundo. O processo é igual para todo mundo. Verdade. É o propósito. Aí, fazendo a analogia que você colocou, não adianta nada Ferrari para quem não tem carteira. E não adianta nada Ferrari para quem tem carteira e não sabe pilotar, que é o propósito. Acelera tudo em ponto morto, não bota marcha. É tão real que eu comecei a crescer muito quando eu estava com a data do casamento marcada, que é o propósito. É o tal do TPQL. Conhece? Não. Ter por quem lutar. TPQL. Boa. Você ia casar, você tinha que lutar pelo quê? Pela sua relação, pela sua esposa, pelo seu núcleo familiar. Isso você tem que honrar, isso é um papel nosso. Pegou aí, Simon? Peguei. Muito bom, velho. E isso é verdade, velho. Isso é verdade porque no banheiro da minha casa, eu sempre deixei vários post-its. Eu pegava um papel, recortava, deixava dentro da gavetinha do armário. Enquanto eu estava ali no banheiro, de manhã, já no banheiro eu já começava. Quem que eu vou fazer contato hoje? E aí eu começava a buscar e lembrar. Nossa, tem um tempo que eu não falo com fulano, aí eu anotava o nome dele. Tem um tempo que eu não falo com ciclano. Nossa, chegou uma peça na loja ontem, velho, que parece demais com fulano de tal. Eu chegava na loja e já tinha um post-it com uns 10 nomes para prospectar antes do dia começar. E a sua roda não trava. Você está retroalimentando aquilo diariamente. Porque, como eu disse numa das primeiras perguntas aí, a primeira barreira é mental. Quando você modela a sua mente para ir em busca de ir cada vez mais além, amanhã melhor que hoje, pior que ontem. Hoje pior que ontem. Hoje melhor que ontem, pior que amanhã. Uhum. Cara, isso te impulsiona. Você não para. O acerto vira uma obrigação. O que te incomoda, o que te desestabiliza é o erro, é a oscilação. Por que profissionais ou pessoas de alta performance estão sempre se superando? Não é se cobrando, não é para ser algo maçante. Porque o valor da evolução, ele é agradável, ele é prazeroso, ele te preenche, ele te deixa leve. Você vai debater essa sensação com uma pessoa acomodada, com uma pessoa procrastinadora, com uma pessoa média, parafraseando um dos meus mentores, ícones supremos que eu muito admiro, Cortella, médio é sinônimo de medíocre. Uhum. Se você se contenta, bati a meta. Aquilo é o mínimo que se espera de você bater sua meta. Bati, entreguei.
e não quer ir atrás da supermeta, bati a supermeta, agora eu quero ser o primeiro. Não é porque você quer ser melhor que os demais, é porque você quer ser melhor do que si mesmo. Eu consigo provar para mim, para eu mesmo, que meta é um número, que é possível. Agora, não adianta ser alienado, lunático e entender, pô, sua meta é 100. Ah, eu acho que vou bater 700. Pode acontecer, mas por que não bater 200, o dobro? E de repente está subestimado o potencial próprio, seu, e até do ambiente em que se vive. Sim, real. Isso é muito real, velho. Não é sobre só o que a gente ensina, né? Esse TPQL aqui, eu vou guardar ele. E tem mais, João, aquela coisa, sabe? A partir do momento em que a gente se permite e se predispõe em viver em grupos com mais de 4, 5 indivíduos, por que eu digo mais de 4, 5 indivíduos? Porque são 4, 5 mentes independentes. É muito difícil envolver todos em um único propósito. Quando você tem 3, 4, é mais fácil entrar-se em um acordo. Os que não fazem parte daquele propósito se espelhem por uma seleção natural. Ô, João, vamos fazer ações solidárias todos os dias? Juntar eu, você, o Simon, mais um, de repente a gente... Ah, não, todo dia pra mim não dá, Betão. Pô, João, então o que você propõe? Cara, vamos um dia sim, dia não? Aí o Simon vai falar assim, pô, galera, todo dia realmente pesado, pô, dia sim, dia não, também acho que falta um pouco de propósito, João. Vamos, a cada 2 dias a gente descansa um. Um grupo pequeno chega num acordo, porque tá todo mundo envolvido no mesmo propósito. A gente tá refinando pequenos detalhes. Agora, você botar na mesa 10 pessoas, gente, vamos fazer ação solidária todos os dias? Ah, eu não concordo com a ação solidária, não. Eu acho que eu consigo... Primeiro eu tenho que resolver minha vida, para depois eu tentar ajudar o próximo. Começa a divergir demais. Então se traz um modelo padrão. Dentro daquele modelo padrão, quem melhor interpreta ele com mais propósito, supera o próprio modelo padrão. É assim que os destaques aparecem. E aí se tem um ambiente com determinado número de indivíduos, quando se cria uma cultura, estão todos envolvidos em um mesmo propósito, e eu sempre faço um paralelo comparativo a esporte coletivo, é muito difícil, cara, um determinado time com muitos atletas, cada qual com suas responsabilidades, porque na realidade, todos são iguais, porém com responsabilidades diferentes. Mas cada qual tem a sua parcela de contribuição igual. Apenas a responsabilidade muda. Envolvidos em um mesmo propósito, a consequência natural é que esse time seja campeão. Olha que loucura, você falou a primeira barreira mental, foi a sua primeira resposta, e aí você fala agora de um time todo no mesmo propósito. Comentamos hoje na parte da manhã, eu fiz um comentário, né, que eu acredito que o Brasil não ganha a Copa pelo mental, senso de merecimento, pela questão do treino, pela questão de dedicação, pelo futebol brasileiro hoje ser a galera que está muito voltada ali para farra, bet, aposta, os jogadores muito envolvidos, muitas das vezes. E é isso que você falou, a parte mental, como é que linka, né? A parte mental eu acredito que não deixa vencer, não porque o elenco não permite, mas que todo mundo não está no mesmo propósito de, tipo, vamos ser campeões. Ô, João, parece clichê, cara, mas é tão antigo que passa a ser real. Uma maçã podre dentro de um cesto, ela apodrece todas as demais, cara. Então se tem... Já dizia o lendário filme Tropa de Elite, você só tem 3 caminhos. Ou você se corrompe, ou você fica inerte, ou você vai pra guerra, cara. Então, o propósito é a palavra-chave central. Por isso que eu estou recorrendo muitas das vezes a ela. Porque caminhos, existem infinitos, cara. Caminhos de sucesso. Contanto, é algo individual, propósito individual. Eu não posso criar um propósito para você. Posso criar um caminho. João, vamos se unir? Vamos criar um modelo de negócio para o mercado matador? Ué, Betão, que massa, cara, vamos. Cara, o meu propósito é ganhar dinheiro. Qual que é o seu? O meu, primeiro de tudo, Beto, é propagar meu conhecimento, minha informação, por consequência o dinheiro virá. Aí já tem uma divergência. A gente tem que se alinhar dentro de um propósito. É igual um casamento. Cheguei para minha esposa, vamos se unir? Com qual finalidade? Para que nos tornemos nossa melhor versão. Eu não vou sozinho conseguir, eu vou precisar de ser desafiado, eu vou precisar ser afrontado, eu vou precisar ser lapidado. Eu acho que pelas características que eu
me encantei em você, a pessoa consegue me ajudar nesse caminho. Se ela me respondesse assim, vamos casar. E qual que é o seu propósito, minha esposa? Não ser solteirona. Fugiu o propósito, cara. Eu não quero alguém que esteja comigo só para não estar sozinho. Eu quero alguém que esteja comigo para somar na minha vida e que eu consiga somar na dela. Não porque ela não quer ficar sozinha. Porque senão qualquer um serve. Não precisa ser eu. Pode ser o Manuel, o Joaquim, o João. Ok. Vamos voltar um pouquinho aqui que foi interessante. Você fez um comentário. Quanto maior o grupo, mais difícil de implementar uma cultura forte. É isso? Isso. Na sua concepção e nos seus anos todos de varejo, de equipes que você já liderou, qual é um número chave para uma operação ter que se cria uma cultura de crescimento para a expansão? Então, eu criei uma loja, porque quando a gente pega o estudo de uma empresa, você analisa metragem quadrada, certo? Vezes número de pessoas que tem dentro, vezes os produtos que tem, a região que você está, para você saber quanto que você vai atingir, vai chegar um momento que você bateu no teto. Pela quantidade de metro quadrado, pela quantidade de pessoas que tem trabalhando, pela quantidade de, enfim, de N coisas. Certo? Não necessariamente. Não? Não. Depois eu quero entrar nisso também. Que eu aprendi até então era que você precisa ter uma... Essa é uma fórmula genérica. Uhum. Mas depois a gente aprofunda. Tá. Então, não pensando nisso, então, já que não é o único caminho, mas se você fosse olhar para a operação hoje, que você consegue construir uma cultura forte dentro do varejo, de lojas, de produto físico, o que você diria que é uma quantidade legal para construir uma cultura forte e um time engajado? Número de pessoas trabalhando. Eu vou responder essa sua pergunta diretamente, mas eu vou voltar um passo atrás, só para eu dizer o seguinte. Eu vou recorrer ao maior exemplo de toda a humanidade. Jesus Cristo sem fanatismo, mas porque eu acredito piamente, e isso é bíblico, é o maior livro de todos. Nem o maior líder da humanidade agradou a todos. O que ele precisa? De propagadores da cultura, pessoas que sigam ele. Independe do número do time. Ele tinha 12 apóstolos. O que traiu ele era o que beijava ele no rosto. Só que os demais não permitiam que a energia ruim da traição impregnasse em todo o grupo. Estava blindado. Entende? Então, assim, quanto maior o time, mais difícil de se implementar uma cultura. Quando você tem mais propagadores do que detratores, independe do tamanho. Você pode ter um time de 100. Se você tem 50 propagadores, 50 detratores, a força pode parecer filosófico ou romantismo, força do bem vencerá do mal. Por vezes, até maior número quantitativo de pessoas detratoras, em detrimento das propagadoras, se as propagadoras estiverem unidas em prol do propósito da cultura, vencerão. Porque os detratores, os que estão contrários à cultura, se espelhem por natureza. Eles se enforcam sozinhos, até no referencial que eu citei, para não ser trágico. Eu achei que seria o contrário, por causa da parte mental, ser negativa. Cara, a força de superação individual, a coletividade em prol do bem, ela é imparável. Ela é imparável. E isso todo mundo tem que entender de uma forma muito genuína. Antes da gente começar a gravar, eu falei que não conheço, tá? Mas eu falei que o seu conteúdo me prendia porque ele era muito legítimo, ele era muito genuíno. Não sei quais são as suas métricas, quais são os números dos seus insights, que o próprio algoritmo do aplicativo vai te mostrar, né? Mas se eu elogiei e sentar na mesa com 10 e falar assim, assistam porque eu validei, os 10 assistem e compram a ideia. Independe quantos unfollows você teve, quantas críticas escritas nos comentários você teve. É muito mais forte. Porque todo mundo quer ver você bem, mas não melhor que eles. Uhum. Então, quando alguém elogia de forma legítima, aquilo é imparável. E quando o resultado materializa, aí acabou. E aí eu recorro a um dos momentos mais marcantes na minha carreira, quando juntamente com o meu time, porque eu não fiz nada sozinho, nos tornamos a unidade de melhor e maior faturamento percentual, menor turnover e maior resultado sobre índice de perdas e danos, que é o inventário que uma loja possui, em 2011 e consecutivamente em 2012. Porque até
botar a mão na taça e levantar, todo mundo fala, todo mundo que está competindo pode conseguir. A hora que você pega e coloca, tem um gosto que você nunca mais esquece. E naquele time tinha muitas pessoas que duvidavam, que criticavam, que trucavam, que não sei. Mas os que estavam engajados, vai ser possível, vamos conseguir e vence. Agora, sobre o número exato, sobre esse cálculo, se você quiser aprofundar um pouco mais, cara, hoje é muito subjetivo. Por quê? Tem pessoas que têm um ponto físico que é só a entrega de mercadoria. Eles fazem um trabalho todo nos bastidores, às vezes tem um co-working para receber, tem... Qual é o modelo mais moderno atualmente? Que é o que se chama de prateleira infinita. Você tem um ambiente físico para propor experiência, tem um modelo de cada um para a pessoa ver. Textura, pegar, fatores sensoriais, visão, audição, olfato, tato e paladar. Então ela vai vivenciar aquela experiência. Peguei esse produto, você serve uma coisa, aquilo reflete aquela memória afetiva, aquele cheiro, aquele bate-papo com o João. Esse produto me serve, cara, é esse produto que eu vou enviar para sua casa, tá? Só no seu tamanho. Então eu posso ter essa sala, posso ter 30 metros quadrados, posso ser eu mais um vendedor. Então faturamento muito maior que uma loja Mega Store, uma Zara da vida. Então são métricas que o rolo compressor da modernidade do nosso mercado vai desconstruindo. Eu, na minha carreira de consultor, iniciei minha empresa em 2015, era esse formato. Sua metragem quadrada dividida pelo número de marcas que você tem, pela quantidade de SKUs, pela diversificação de mix de coleção, versus os vendedores com uma cobertura razoável do salão para que ninguém entre e fique sem ser atendido diretamente. Aí você vai cruzando as informações e chega no número da equipe, no número do estoque, na quantidade de peças, qual é o mix de coleção. Funciona? Funciona. É aplicável até hoje. Mas quem supera esse modelo, rompeu uma barreira que não é sua mais. Achei interessante também o modelo que você falou. Vamos lá. Outro ponto que eu queria entrar é quando você traz uma ideia de que ninguém cria um propósito para alguém, o que se cria é um caminho. O propósito é individual. Na sua visão, é possível entender o propósito e criar um caminho mais claro para alguém? Ou a pessoa que tem um propósito? Eu entendi. É mais fácil, o contrário. Você criar um caminho e mostrar para aquele indivíduo o quão valioso possa ser esse caminho para que ela alcance o propósito. Boa parte dos líderes vai trazer essa citação que eu vou falar, porque isso é literário, qualquer livro de liderança que você vira consultar tem isso. A gente pode traduzir isso de uma forma muito simplista para a palavra motivação. O que significa a palavra motivação no desmembramento? Motivo, mais ação. Eu te crio um motivo, a ação você que faz. João, vamos correr a volta da Pampulha, dar a volta nela inteira? Eu te criei um motivo. Fazer a volta internacional da Pampulha. Se não me engano, são 21 km. Se eu estiver errado, você corrige, é quem está na sua casa. A ação de botar o tênis, de se alimentar bem, de descansar bem, para conseguir correr, é sua. Eu não consigo correr com você. Eu corri a minha volta. Eu e o João corremos uma volta internacional da Pampulha. Cadê o João? Chegou só na linha de chegada, molhou o corpo, suado aqui, galera. Uns 21 km. Eu consigo te mostrar o caminho. João, é esse caminho aqui, ó. Vamos começar andando, caramba, Beto. Até para andar tá difícil. Aí andando eu já cheguei muito. Demorei 4 horas para fazer 21 km, cara, andando. Poxa, vamos trotando semana que vem, João? Pô, de 4 horas baixou para 3 horas e 15, cara. Trotando, eu tô um pouquinho. Como eu tô mais cansado. Cara, vamos entender, de repente você durma 1 hora mais cedo. Eu estou criando diversos caminhos. A conta gotas. Porque se for muito abrupto, brusco, repulsa. Não dou conta. Não é para mim. É uma característica nata de todo ser vivo. Não é nem do ser humano. Quando ameaçado, ou luta ou foge. Um animal na natureza. Você encurrala ele. Ou ele luta contigo para sobrevivência, ou ele foge. Não consigo. São os plexos de sobrevivência. O mental, o emocional e o do estômago, que é de sobrevivência. Não é e tem o genital, que é da reprodução da espécie. Quando se fala frio na barriga, é o medo. Está com medo? Vai com medo mesmo. Na natureza, um antílope está correndo para não morrer abatido pelo leão. Ele pula na lagoa para ser morto pelo jacaré, mas com o instinto da sobrevivência do estômago que está ativado pela adrenalina, para não ser morto pelo leão. Ele está fugindo do leão. Ah, não tem outro caminho, então vou pular aqui.
o leão vai vir aqui, aí mostra o jacaré. Então, cara, por mais moderno que tudo possa ser, a gente é muito condicionado aos nossos instintos primitivos. E quando você demonstra um caminho real, com devido propósito, a pessoa age por natureza. Eu vou voltar no que você postou. É o TPQL. Qual que é o seu TPQL? Por que ou pelo que você luta? Eu vou te ajudar a vencer essa luta. Volta nessa aí, que esse falou. Por mais moderno que as coisas possam ser. A gente, o ser humano, qualquer ser vivo, ele sempre recorre aos seus instintos primitivos. Tá, e os instintos primitivos, sobrevivência. E o por quem ou pelo que lutar? Eu preciso lutar para pagar meu aluguel, eu preciso lutar para adquirir algo, eu preciso lutar para manter a minha família. Eu vou buscar entender mais. Você sabe dizer quais são os instintos primitivos, tipo assim, em geral, do ser humano? Pirâmide de Maslow. Você sabe qual que é? Sei. Na pandemia eu fiz Fome primeiro, resolver a fome, depois segurança. Independente da ordem, quando você estiver num nível mais conflitante com si mesmo, pergunte a si mesmo: você está com fome? Você está com sede? Você está com frio? Você está com calor? Você está com medo? Pensa assim: não estou com nada disso. Então enfrenta, você vai vencer. Agora, se você está com um desses te paralisando, é sem parar, busca ajuda. Você está com medo, lugar profundo. Fome, sede, frio, calor ou medo. Esses são os fatores principais que paralisam qualquer ser vivo. Porque são vitais, né? Te drenam a energia. Sede, frio. Calor ou medo. Entendi. Porque ele impacta diretamente nos seus sentidos vitais, né? Energia vital de vida. Agora, eu estou com muito sono. Tem pessoas com alto poder de concentração que, independente do ruído, do som, ela consegue concentrar e fazer aquela leitura e tudo. Entendeu? A grande realidade é que o ser humano ele tem uma tendência a se proteger e buscar justificativa externa para não se sentir frágil. E como já dizia Charles Darwin, não é o mais forte, nem mais inteligente, e sim com maior capacidade de adaptação que sobrevive. Capacidade de adaptação. Boa. Isso foi boa também. Então a gente precisa de aprender a ativar isso nas pessoas. Traduzindo para o nosso mercado, João, não adianta o lojista ser o mais estocado com um produto mais lindo. Ele tem que aprender a adaptabilidade do mercado dele. É assim que ele sobrevive. Porque ele pode ter o melhor produto, com o melhor preço, com o melhor ponto. Se ele não entender qual que é a real necessidade do cliente dele, ele não sobrevive, ele não se adaptou àquilo. De repente ele tem o melhor produto, o melhor preço, o melhor ponto, só que o cliente quer uma comodidade de entregar em casa. Mudança de comportamento e consumo. E se ele não se atentar para aquilo, ele não se adaptou para aquele momento. Na analogia secular de Charles Darwin, ele está o mais forte e o mais inteligente, só com menos capacidade de adaptação. E nem sobreviver, ele sobrevive. Já estou viajando aqui na maionese, aqui, ó. Escrevendo tanto de Charles Darwin, extinção. Peça bonita no estoque. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o que eu escrevi aqui. Vocês vão acompanhar, né? Tem que acompanhar. Aqui, estou acompanhando, já estou viajando, cara. Olha a linha de raciocínio. Por mais moderno que as coisas possam ser, o ser humano sempre recorre aos seus instintos primitivos. Aí dentro desses instintos, da escala sobrevivência, fome, sede, frio, medo, segurança, conforto, a pessoa está com calor, se não está, se está bem, se não está. Então, Isso incide diretamente, lógico, aromatizada, bom aroma. Aí você sempre vai fazer um paralelo comparativo ao seu mercado. Uma troca de aliança. Eu sei que vocês vão estar tudo para postar. Isso é inteligente. Você compartilhar responsabilidade com o seu cliente. Cara, eu vou vir aqui, vou ensinar a sua equipe a aumentar o fluxo. Sua loja está com ar-condicionado estragado, cara. Para que eu vou aumentar o fluxo?
Vai dar ruim. Você vai ser mais falado mal. Então, a nossa consultoria ela precisa ser 360 graus. Cara, eu sei que você me contratou para que eu irrigasse produtos para sua loja. Mas como eu estou presente fisicamente aqui, treinando isso aqui, eu não posso ser omisso e deixar de sinalizar. O seu ar está estragado, o cheiro da sua loja ele é indiferente, não é marcante, ele é o cheiro da rua. O que é o cheiro da rua? O cheiro de nada. Então preciso sinalizar para isso. Você não pagou para isso não, não tem nada a ver comigo. Desculpa se eu estou sendo invasivo, mas eu me sinto no dever de estar vindo aqui fisicamente de te pontuar. A decisão final é sempre sua. Ali você já compartilha uma resposta. Não quer dizer que seu resultado não vem por isso, mas também por isso. E quem vai e já era ativo percebe a diferença. Isso aí é muito real, por exemplo. O jogo é muito rico, a presença física. O que você faz, o que eu faço é uma diferencial competitiva. Eu fiz curso na Falcone, eu fiz curso na Mackenzie. As maiores consultorias hoje. Os caras, não estou falando igual não, tá? Porque amanhã eu posso estar lá. Eu aprendi muito lá. 3 checklists, 73 mil perguntas. Você deixou de responder 2. Então, nem você está sabendo ainda. Por isso que eu não estou conseguindo. E é tudo remoto. O que a gente faz é ouro. É ouro. Porque nada mais, nada menos, a gente está limitando o nosso poder de escalar. Porque você é um. Você não consegue estar no clube das marcas e 9 vezes ao mesmo tempo. Então você vai lotar sua agenda. Lotar sua agenda. Você tem uma hora técnica combinada. Quando você cumpre ela presencial, você não consegue aumentar aquele ganho. Você consegue fazer contratos maiores, com escopos maiores e tal, mas eu sofri muito essa dor. A partir do momento que você não cria, tipo assim, tá, vamos negociar uma situação aqui. A minha consultoria vale X a hora. Atingiu tal resultado, eu tenho que ter um FII mensal sobre esse resultado atingido. Porque o meu dedo foi decisivo para esse resultado acontecer. O que eu quero dizer com isso? A loja fatura 100 mil. Te cobrei 1.000. 1.000, você vai me pagar. Você atingiu 100 mil, 80, 50, até o 100. Passou de 100, a cada 10% do aumento, vendeu 100, eu tenho um FII mensal em cima disso. Eu estou botando mais dinheiro no seu bolso, por internet do meu conhecimento. Nada mais justo. Ah, mas eu já te pago, então para mim não serve, cara. Desculpa. Eu tenho outros clientes. Eu não tenho agenda para te atender. Isso é fato. Assim também que a gente vive, né? Isso é uma realidade. Ô Betão, durante a jornada, é comum a gente ter um ponto de cansaço extremo, onde muitos desistem. Qual foi o seu ponto de cansaço extremo e de onde você tirou força para continuar? João, eu tenho por prática, por natureza minha, de sempre me sentir responsável por tudo. E no momento de baixa, digamos assim, que a sua pergunta não foi diferente. Eu acho que se sentir estagnado é o momento mais desafiador. Caramba, acho que eu bati no teto. Acho que o meu ápice profissional é isso. Aí está na hora de você buscar novos conhecimentos, novos ambientes, novos roles de pessoas, porque a média é máxima, você é a média das 10 pessoas com quem você mais convive. Se você está numa mesa onde você é o melhor, cara, muda de mesa. Está na hora de você mudar de mesa. Porque você bateu no teto. E perder para si mesmo é a pior derrota. O que é perder para si mesmo? É se sentir inútil. Caramba, hoje eu sou o melhor da mesa. Eu falo, galera, atravessa a Cristiano Machado meio-dia, sem olhar para os lados. Todo mundo faz. Parou de ter troca. Você não é mais desafiado. Então, foi o pior momento. E a descoberta é buscar novas alternativas. Coincidentemente, neste presente momento, eu estou vivenciando isso na minha história pessoal e profissional. Profissional porque não pessoal, digamos melhor assim. Eu estou aprendendo muito sobre o mercado financeiro, então, não que eu tivesse atingido o máximo que eu poderia dentro desse mercado, mas estou aprendendo coisas novas, sentando em mesas diferentes, pessoas que conseguem contribuir muito com o meu crescimento. Então a força que você tirou para continuar é
Novos lugares. Estar sempre em movimento, sempre em busca do mais, do novo. Postura de aprendiz, João. Postura de aprendiz, cara. Estar em ambientes no qual você pouco entende ou nada entende. Então você é um aprendiz. Qualquer suspiro ali dentro é um aprendizado. Pega mais algo pra gente, sabe? Por favor. Olha só. Boa. Para a gente caminhar para o final, durante todo o seu processo, teve um único propósito ou teve ajustes durante o percurso e diferentes propósitos? João, E qual é o atual? teve os dois. Teve um único propósito com ajustes para que eu chegasse nesse único propósito, que talvez ele seja inalcançável. Ele é um propósito macro que você vai fatiando para vários micros. Qual é o macro? Buscar sempre a minha melhor versão. Talvez eu nunca vou alcançar ele. E é isso que vai me manter vivo. Lúcido, consciente, em busca da minha melhor versão. Porque a hora que eu achar que eu cheguei na minha melhor versão, eu vou morrer. Perdeu o sentido, perdeu o propósito. Quais são os ajustes? Muitas das vezes comportamentais. Às vezes não são tão técnicos. Às vezes nem são tão intelectuais. Comportamentais. Melhor forma de se comunicar, melhor forma de se relacionar, melhor forma de ouvir, melhor forma de aprender, melhor forma de buscar. É infinito. Se você conseguir traduzir, interpretar, agir em todas essas frentes, talvez uma vida só já não seja capaz para. Então é uma busca, parece abstrato, você está correndo para não saber onde quer chegar. A cada dia você chega num lugar melhor. Por quê? Eu fui melhor que ontem, mas amanhã eu preciso ser melhor que hoje. Se você quiser que eu traduza para exemplos mais práticos, para ser mais rico para a audiência, eu posso traduzir algum exemplo prático via profissional. Traduz isso explicando qual que é o atual propósito. Cara, hoje o meu atual propósito é levar informação e acesso à sociedade sobre uma melhor mentalidade de planejamento financeiro. O que eu quero dizer com isso? Por que hoje a nossa sociedade, a nossa nação brasileira, ela tem dificuldades econômicas? Ela fica muito refém de troca de governo, de oscilação econômica. Ela não tem acesso a determinadas informações. Então, hoje, dentro do que eu venho estudando e me propondo, eu me sinto no propósito de propagar essa informação para o máximo de pessoas que eu consiga, de uma forma a auxiliar essas pessoas numa troca justa, simultânea, uma relação de ganha-ganha. Tá? Porque isso culturalmente no Brasil não é feito. Não é feito no ensino fundamental, não é feito no ensino médio, não é feito no ensino acadêmico. Por isso a população é refém de uma bolsa X, uma bolsa Y, um vale daquilo, um vale daquilo outro. A grande massa. Por que em países de primeiro mundo, você fala dos mais exemplares, Suíça, não tem pobreza? Porque isso é ensinado, essa educação financeira, desde os princípios. O que mais se vê dentro do nosso mercado, por exemplos práticos, João, são lojistas que utilizam daquele modelo de negócio única e exclusivamente como uma ocupação. Às vezes você tem ali um casal muitíssimo bem sucedido, o marido ou a mulher, sem distinção de gênero, muito bem sucedido no modelo de negócio e fala para o cônjuge, seja ele o homem ou a mulher, vamos abrir uma loja. Eu acho que você tem uma natureza muito apta de interlocução, de expansão, de amizades, né? E de fato tem. De fato a loja está sempre cheia, mas o caixa está sempre sangrando, porque não tem essa educação financeira. Aí é onde muitas das vezes eu sou acionado pela outra parte que presenteou aquela determinada parte com esse modelo de negócio. Poxa, Beto, eu sou tão bem sucedido no meu ramo, cara, mas eu não tenho tempo hábil para adentrar no ramo do meu marido, da minha esposa, independente de quem está subsidiando aquela operação. De entender ali, não é cliente, não é produto, não é preço. Muitas das vezes é a administração financeira da situação. O dinheiro que a operação dá é tirado pela pessoa física descriteriosamente.
não tem operação que sobreviva. Toda operação comercial ela é um ser vivo. É igual o Tamagotchi da infância. Tem que dar água, tem que dar banho, senão ele vai morrer, vai acabar a bateria. É operação. Cara, esse dinheiro é da empresa. Você não pode pegar dinheiro pra você. A empresa morre. No mês seguinte, a empresa precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa pagar folha de pagamento, precisa pagar o boleto do fornecedor, se não tem produto para vender. É um ciclo. Agora, a hora que ela deu lucro, você vai lá e toma o lucro, ela não tem um fundo de reserva para quando entrar num período de antecipação de oscilação. Ah, então eu vou fazer um negócio com o Rob? Nunca vou tirar? Vai. Qual que é o ponto de equilíbrio? Você sabe? Eu não sei nem o que é isso. O lojista, né, que se aventura e às vezes tem algumas frentes muito fortes de qualquer modelo comercial, dentre eles. Contratar, capacitar, desenvolver, reter, aumentar cada vez mais a base de fluxo e não ter um olhar mais atento para a questão financeira, ou vice-versa. Ser um mas na questão financeira, em relação interpessoal, ser aquela pessoa introspectiva ou cara amarrada, a equipe não vai buscar o propósito que a gente tanto comentou. O cara, eu vejo que nós falhamos nisso, muitas das vezes, de não construir um negócio com um plano de negócio. O João, eu costumo falar algo que divide nações. Esse mercado não é para quem quer, é para quem pode. Você fala no mercado de Atendimento ao público, de varejo, de pessoas. pode em qual aspecto você fala? Por que eu falo que não é para quem quer, é para quem pode? Pode ser um arquimilionário que quer ter uma rede de lojas por desejo próprio. Meu sonho é ter uma rede de lojas renomada. Se ele não for uma pessoa humanizada, com uma relação interpessoal minimamente aceitável, com uma comunicação verbal, corporal, sensorial razoável, pode botar a grana que for, que não vai ter um modelo de negócio que se sustente ao longo do tempo. Em contrapartida, pode ser o cara mais aceito dentro da sociedade, o melhor ser humano. Se você não tiver minimamente um viés responsável economicamente falando, vai quebrar. Então não é para quem quer, é para quem pode. É para quem se capacita em todas essas frentes debatidas e ainda tem outras tantas infinitas. Você me chamar para um outro podcast, para um outro bate-papo, seja em qual mesa você for, eu não vou esgotar todas as possibilidades. Por quê? Envolve pessoas. E envolve outros setores econômicos, financeiros, sociais, onde todos eles, ao final, vão se encontrar em pessoas. Quando eu digo econômicos, financeiros, sociais, para você ligar um ponto de venda, você precisa de ter produto. Para você ter produto, você precisa de fornecedor. Se você não tiver uma boa relação interpessoal, uma comunicação, uma interlocução verbal boa de negociação, você não cativa aquele fornecedor. Das duas, uma, ele vai querer te passar a perna para te vender mais caro, ou ele não vai vender para você, ele vai te achar um cara chato. Simples assim. Como dizem as crianças, bobo, chato. Não quero vender para o João. Prefiro vender para o Beto mais. E em contrapartida mesmo. Ser o cara mais amado do mundo. Seu fornecedor de carregar no colo. Só que se você não tiver minimamente uma educação financeira razoável, o máximo que ele vai fazer por você é o seguinte: ô João, cara, esse mês está muito apertado, cara, não sobrou dinheiro. Ô João, só dessa vez, cara, eu vou prorrogar o boleto mais 30 dias, sem multa, sem nada, tá? Daqui a 30 dias você está na mesma situação. Então, não é para quem quer, é para quem pode. Reunir todas essas frentes é algo desafiador. Não é fácil, mas é simples. Não é fácil. Não é brincadeira de negócio, né? Exatamente. Não é brincadeira de negócio. E é desafiador. Por isso que existem os Joãos e os Betos para propagar essa informação ali e tentar ser o mais útil possível nesse somatório de forças. Porque também, sem os pontos de venda, os modelos de operação, que aparentemente por vezes possa parecer que a gente está aqui atacando ou criticando, a gente não existiria. É um somatório de forças. Eu tenho a minha capacidade, a minha competência de ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, resolvi criar esse modelo de negócio. Preciso da sua competência técnica para me auxiliar. A relação de ganho-bem está aí. Eu achei que você fosse me fazer uma pergunta, que eu vou esperar você terminar para ver se ele fazer. Senão eu mesmo vou fazer essa pergunta e vou te responder. Já sapeca aí qual que é a pergunta que você quer responder. Por que depois disso tudo que você falou, por que você não cria você uma loja? E seja o case prático
para todo mundo aprender. Porque, conforme eu falei, em tudo que eu disse, eu estou em busca da minha melhor versão. E talvez me falte algumas características para que eu execute essa pergunta que tantos fazem para mim, principalmente 90% dos meus clientes. E o que te falta, Beto? Encontrar alguém que tope essa empreitada junto. Por que você não faz sozinho? Eu nunca fiz nada sozinho. Minha maior conquista é minha filha. Eu não fiz ela sozinho. Legal. Você precisa de alguém. Legal. Eu já tinha tido essa pergunta, por isso que eu não tive ela aqui. Mas foi bom. Talvez quem estava assistindo e vai ver que você já administrou e já geriu vários negócios. Tem essa pergunta intrínseca. Eu não te fiz porque eu já tinha feito ela. Vamos lá, Betão. Se hoje fosse seu último dia, seu último suspiro, se esse momento agora fosse seu último momento, se você pudesse dar uma última mensagem, que mensagem seria e para quem seria essa mensagem? Ou inverte, para quem seria essa mensagem e qual mensagem seria? Inclusive, se você quiser dar a mensagem lá para quem está assistindo. Ô, João, antes do nosso início, você me perguntou se tinha alguma pergunta que eu ficaria desconfortável em responder. Eu te confesso que essa é uma pergunta, eu me julgo, né, ser uma pessoa muito cheia de vida, né? Uma pergunta dessa, ela é desconfortável no sentido de se eu fosse o último suspiro e tal, isso não passa pela minha cabeça, eu não idealizo isso. Eu tenho uma filha de 2 anos, que é minha razão de viver. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, e honrando, que eu falei que eu não teria nenhum tipo de pergunta desconfortável que eu não pudesse vir a responder, eu vou responder. Para quem que eu daria uma última mensagem e qual seria? Para Deus. Deus, obrigado pela dádiva de viver. É isso. Muito bom. Deus, obrigado. Agora, enquanto 2 pessoas falaram Deus, não, 2 Deus, uma esposa e a outra mãe. Deus tá ganhando, né? Normal. São 4 episódios, né? Você faz essa pergunta e todo mundo responde logo, né? Todo mundo fica desconfortável também. É porque, tipo assim, te faz refletir, né, velho? Igual, por exemplo, numa fração de segundos, eu falei assim, caramba, velho, imagina na hora que estiver voltando pra casa, o cara me perguntou aquilo ali, eu nunca parei pra pensar nisso não e tal, pô, deixa eu até dirigir com o meu roteiro. A gente esquece, né? Cara, mas é uma coisa... Eu tenho ouvido isso umas 2, 3 vezes, já ouvi que, na verdade, esse tipo de pensamento é um pensamento de quem entende que a vida é finita. Mas eu tenho... O pensamento de finitude traz pra gente a sensação de valorizar o presente. Com certeza. Eu tive um momento na minha carreira que eu era muito centralizador, inclusive de conhecimento e informação. E eu respondi isso ao longo do podcast do bate-papo. Por entender que se eu dividisse a minha informação em estratégia, o outro que estava concorrendo comigo ia passar na minha frente e eu ia perder a competição. Mas o que me enche de vida, velho, é deixar um legado. E, tipo assim, eu tenho um legado dentro da carreira, de profissionais que me seguem, infelizmente, até hoje. Mas o meu maior legado ainda nem começou, cara. Ser responsável por uma vida, você também está no mesmo momento que o meu, em ordens, em graus diferentes, estou com 46, está com 25. Mas isso aí foi uma sobrevida, sabe? Assim, não que eu tivesse o fim da vida, muito pelo contrário. Mas é gostoso, cara, ser responsável por orientar outro ser. Por isso que eu sou cheio de vida e eu não paro para pensar na finitude. Porque para mim, a minha finitude ela está só começando. É por isso, entende? Que às vezes fica desconfortável, é por isso. Fala, pô, e é normal, né? Qualquer um pode não estar mais presente de uma hora para outra. Mas pessoas e pessoas, eu ainda sou muito emocionado, sabe? Eu sorrio e choro com muita facilidade. Achei que você ia chorar na hora de responder. Com a mesma facilidade que eu sorrio, eu choro. Um tio meu falecido falou assim: o mais alto grau de maturidade e sabedoria é sorrir e chorar com a mesma naturalidade. Porque as pessoas têm vergonha de chorar. Sim. Que seja por felicidade. Sim.
Pô, você vê sua filha ali dançando na apresentação da escolinha. Eu não tive a oportunidade de ver a minha, mas eu vi minha sobrinha. Chorei, velho. Quantos e quantos pais ficam segurando, segurando, e aí, fungo assim, e você vê que tá o olho marejado, mas não deixa a lágrima cair, irmão. Tá tudo certo, cada um é cada um. Não quer dizer que ele tá certo e eu errado, ou eu errado e ele certo. Mas quando meu tio me falou isso caiu pra mim como uma luva, entendeu? E ele já era bem idoso, sabe? E ele era chorão. A fama dele na família era tio Nonô. Tio Nonô é chorão, caramba. Só que ele era risonho pra caramba também. Aí teve um dia que ele chorou lá, assim, de emoção e tudo. Eu falei, ô tio Nonô, você é chorão? Aí ele me chamou no canto e falou assim, ô Humberto, a maturidade que eu atingi na minha vida, vou falar por mim. A maior sabedoria foi saber sorrir e chorar com a mesma naturalidade. Sentimento a gente transborda. E é bom, né, velho, chorar. Eu teve uma época que eu fiquei mais de 3 anos sem chorar, segurando o choro. E não é nem chorando escondido, de banho e tal, não. É segurando pra. Cara, aquilo me deu uma angústia. Me deu um peito preso. Um peito preso. Meu peito preso, velho. Literalmente fala, né? É tipo um peito preso mesmo. É um alívio, né, cara? Você realmente deixar ali e tal. Muito Aí, bom. depois disso eu fiquei. O maior grau de maturidade é saber sorrir e chorar com a mesma naturalidade. Caraca, hein? Porra, o cara foi um relator ali mesmo, escrivão. Irmão, obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço imensamente, irmão. Tamo junto. Extremamente rico. Aprendi como sempre. É uma troca. A gente sempre aprende. Eu me aprendi demais, sem dúvida, você é doido? Dessa pergunta aí, por exemplo, eu nunca tinha ouvido, não. Ou nunca tinha deixado alguém fazê-la pra mim. Porque você foi muito cortês e educado em me perguntar antes do início se tinha uma pergunta. Eu poderia falar, cara, não vem com um papo de morte, com um papo de vida, não sei o quê. E eu não teria ouvido ainda assim. Mas foi um aprendizado. Te agradeço. Obrigado. Episódio número 4. Espero que você tenha extraído o máximo, tirado algo de valor para você, seja nas respostas do Beto ou nas perguntas que sirva para você responder também. E esperamos você no próximo episódio. Valeu!